O Senhor tem nos dado, eu sempre tenho dito isso, né? Muitas pérolas aqui no nosso meio, muitos dons. Gente, é muita gente boa e eu tenho medo de não saber administrar tudo isso. A gente só tem um culto de pregação no domingo. Se eu der o púlpito para todo mundo que prega, eu vou pregar uma vez a cada 6 ou 7 domingos. Você acredita nisso? Não. É muita gente pregando, né? Então por isso que eu tento manifestar isso uma vez por mês ou 2 vezes por mês, rodar eles, ativar eles em pregação. A gente vai ativá-los não apenas isso, mas também no ensino, nas recs, nos cursos. Eu tenho muita certeza de que o Senhor tem nos dado pessoas para isso, para treinar, capacitar e enviar. Que o coração de vocês esteja aberto. Doug é um menino muito abençoado, muita unção, às vezes só abrindo o culto, cara. Eu fico, sabe, ministrado, às vezes ele abrindo o culto, ministrando dízimo e oferta. Eu tenho certeza que ele vai ministrar muitas coisas ao coração da nossa igreja. Estou um pouco triste que a igreja está um pouco vazia. Queria que mais pessoas tivessem essa oportunidade, mas estou feliz que você está aqui. E eu sei que o Senhor vai trazer só os sedentos aqui. Era para ele ter pegado na semana passada, mas aí, por minha falha, deu um probleminha. Mas foi bom que eu precisei ajustar uma coisa. A namorada dele veio de São Paulo para ver ele pregar, e quem pregou fui eu. Olha que mancada, cara. Nossa, pedi perdão para ela já. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Douglas, Senhor. Pai, Douglas é um presente que o Senhor enviou para nós. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos pelo Senhor, pelo levantar do teu filho sobre essa geração. Que a tua unção esteja sobre ele, ó Pai. Usa ele, Deus, para ministrar a tua palavra. Ó Pai, tira o nervosismo, tira, Senhor Jesus, toda angústia, ansiedade. Ó Pai, que os céus estejam abertos nesse exato momento para o ministrar da Tua palavra. Que os céus estejam abertos, ó Deus, para a revelação da Tua glória sobre a vida dele. E que haja um mover do Teu Espírito sobre ele, Pai. Usa ele, ó Pai, que as palavras dele saiam como fogo e encontre o nosso coração como lenha. Abençoa a casa, abençoa a filha, abençoa o relacionamento, abençoa o ministério, e que haja fogo do Senhor, que ele venha receber, ó Pai, a unção do Senhor, ó Pai, mais do que, Senhor Jesus, aquilo que ele preparou, que hoje ele possa ministrar aquilo que há em Ti, Senhor. Ó Pai, que ele venha estar, ó Deus, livre, ó Deus, para se mover no Teu Espírito, que o Teu Espírito conduza com segurança, com firmeza. Assim nós oramos, somos gratos ao Senhor pela vida do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor Jesus a todos, amém, bom dia. Glória a Deus, muito feliz, né? Falo para o pastor Felipe, estou muito feliz pela casa que ele me fez pertencer, né? Estar com vocês, como irmãos, por ter encontrado em vocês também uma família, uma casa, né? E meu coração transborda por ter esse privilégio, né? De poder pregar, de poder falar da palavra, das riquezas que contém na palavra do Senhor. E eu espero mesmo falar muito a respeito de coisas que já sabemos, mas que eu entendo no meu espírito que é para esse tempo, e que você certamente sairá daqui com o coração mais revigorado e instigado pelo Senhor para prevalecer, para permanecer e para perseverar. Há pouco Deus confirmou a ministração através do pastor Felipe. Eu fiquei um pouco apreensivo, não veio no começo do culto. E eu falei, opa, será que o Senhor vai mudar o roteiro agora? Porque já aconteceu isso. Já aconteceu de eu chegar para pregar com uma mensagem na mente, no coração, é isso. E durante o decorrer do culto mudar e eu não ter um versículo. Eu tenho que subir e abrir um versículo e em cima daquilo. Isso te leva num lugar que você fala assim, é só Deus pode fazer. O homem não pode fazer. O homem não pode fazer, ele não tem essa autonomia. As coisas de Deus é Ele que conduz. Ele não dá autonomia ao homem para conduzir as coisas dele. Ele nos confia as suas direções, mas Ele, a autonomia é sempre dele.
E eu glorifico ao Senhor por isso. E glória a Deus. O pastor lamentou pela igreja estar vazia. Eu até fiquei mais tranquilo, né? Eu até fiquei mais tranquilo. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37. Que graça do Senhor nessa manhã sobre nós. Como Jesus é bom. Como Jesus é bom. Santo é o Senhor. Não há palavras para descrever, Senhor, nossa gratidão de estar na tua casa. Espírito Santo, obrigado pela tua doce presença. Feche seus olhos. Obrigado pela tua doce presença. Nós não sabemos fazer sem ti. Nós nem queremos saber, Senhor, porque nós não vamos precisar disso. O dia que o Senhor não estiver mais aqui na terra, atuando e agindo sobre nós, sobre a terra, sobre os homens, nós também não estaremos mais aqui. Nós estaremos onde o Senhor estiver. No momento em que o Senhor vier arrebatar a tua igreja, nós subiremos contigo nos ares e nos encontraremos com o Filho. Que momento indescritível será esse. Mas Espírito Santo, nós não queremos e não sabemos fazer sem o Senhor. Todas as nossas fontes estão em ti. Todas as nossas fontes estão em ti, todas as nossas riquezas estão em ti. Sem ti nós estamos perdidos. Nós não queremos que o Senhor seja apagado em nós, mas que o Senhor ganhe cada vez mais, que o Senhor cada vez mais cresça em nós. A tua vontade prevaleça e não a nossa. Ganhe de nós na queda de braço, ganhe de nós nos momentos de aflição, ganhe de nós. Nós queremos que o Senhor triunfe sobre nós sempre. Nós queremos que o Senhor prevaleça, que o Senhor apareça, que nós diminuamos. Que o teu reino, Senhor, seja estabelecido sobre nós. Que possamos, Senhor, viver debaixo da tua direção, do teu comando, do teu fluir, para que possamos ser conduzidos gentilmente, como o Senhor faz, para uma terra boa, que é assim que o Senhor fez com o povo quando tirou eles do deserto. O Senhor os conduziu para uma terra boa. Isso reflete a tua bondade, a tua vontade. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor, ó Deus, possa me usar com graça e misericórdia. Que o Senhor use as minhas palavras, que não seja eu fazendo, e sim o Senhor. Tudo que eu vou dizer não é fruto da minha sabedoria. A minha sabedoria, a minha justiça, elas são mínimas. Mas é a tua graça e é o teu poder. Faça, Senhor, e flua no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você abriu comigo Gênesis 37? Amém? O Senhor está aqui. Glória a Jesus. Eu estava trêmulo no banco pelo nervosismo da pregação. Agora eu estou trêmulo pela glória. Santo Espírito. Santo Espírito. Holy, Santo, Santo, Santo. Como eu disse, eu quero falar sobre, pela graça do Senhor, eu quero falar sobre perseverança, sobre as verdades do Senhor que estão escondidas. Eu procuro olhar para as Escrituras, para a Palavra de Deus e ver que é um emaranhado de histórias, um emaranhado de coisas, um emaranhado de relatos onde Deus escondeu os seus tesouros. Ele escondeu dentro de tudo isso, e a gente vai investigando como aquela criança brincando de caça ao tesouro.
tá ali, ela vai, vasculha e vai procurando, até que ela encontre e ela se surpreende e fala: uau, que tesouro é esse? Você tem essa impressão quando você lê a Bíblia e você percebe algo que você nunca conseguiu ler, conseguiu interpretar daquela forma, e você fala: obrigado, Jesus, que tesouro eu encontrei aqui. E assim como de Gênesis a Apocalipse, ele também escondeu verdades na história de José, na história desse menino, né, que tem um relato, ele tem um respeito enorme na nação de Israel pelo papel que ele exerceu na história de Israel, o papel que ele exerceu ali como de alguém que de alguma forma preservou a raça do povo hebreu, que foi usado pelo Senhor para suprir não somente Israel, mas toda a terra. Foi um momento de grande fome, um momento de grande tribulação, um momento de grande escassez, e o Senhor o usou de maneira estratégica num tempo singular. E quando nós olhamos para a vida de José, nós temos diversas, e certamente você já ouviu falar de José de mil formas, de mil maneiras, e aprendeu com todas elas. E talvez você já tenha ouvido da forma que eu vou dizer a você. Mas ele é um menino que a palavra de Deus, ela começa a relatar detalhes da sua vida quando ele tinha 17 anos. Então, esse menino, aos 17 anos, já um adolescente, um jovem ali, e de alguma forma com traços de imaturidade, que já é de se esperar talvez nessa idade, mas algo muito aflorado pelo tratamento que ele recebia. Era um menino muito mimado, né? Era um menino que o pai realmente o amava demais. Era um menino que nasceu na velhice de Israel, não era mais Jacó, agora Israel. Ele nasce na velhice de Israel, Israel já numa fase que ele fez tudo, cuidou da terra, cuidou dos filhos, lidou com seus conflitos. Um homem que cresceu muito, que prosperou muito. Ele chega, é como se fosse aquele presente para ele numa estação depois de muito trabalho, e ele se deleita muito na vida de José, só que de uma maneira muito ruim. Ele o trata com preferência, trata com, de alguma forma, coloca mais amor e prioridade sobre José. E José, ele cresce nesse cenário onde era um menino muito privilegiado dentro da sua casa, e os irmãos de alguma maneira invejavam ele, invejavam a prioridade que ele tinha, os privilégios que ele tinha. E certamente esse não era um ambiente ideal para que esse homem se tornasse quem Deus queria que ele se tornasse. O fato é que se José vivesse toda a sua vida dentro da casa de Israel, certamente ele não seria aquele governador aos 30 anos. Certamente ele não seria. Se o Senhor mantivesse você a sua vida toda no ambiente onde você foi criado, certamente você não seria quem você é hoje. E se o Senhor nos mantivesse no lugar onde talvez não fosse o ideal para nós, para que fôssemos desenvolvidos, e eu gosto desse termo que o pastor Felipe usa, eu disse para ele, esticados, de alguma forma. Se nós não fôssemos levados para um lugar onde nós fôssemos esticados, nós nunca assumiríamos a forma que Deus precisa que nós assumamos. Nós nunca estaremos capazes de conduzir e de levar sobre nós as cargas que Deus quer que levemos. Nós nunca estaremos capazes de assumir as responsabilidades no reino de Deus que Ele quer que assumamos, porque nós estamos numa estatura. Só que o fato é que para assumirmos coisas maiores, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos que a nossa estrutura seja, de alguma maneira, possa crescer, para que possamos assumir novas coisas, possamos assumir coisas mais pesadas e novas responsabilidades. Como seria trágico e terrível um menino José mimado administrando o Egito. Imagina se ele encara os seus irmãos com aquela imaturidade 13 anos depois de ser vendido como escravo. Certamente ele os mataria, seja de fome, seja de qualquer outra forma, na prisão.
Percebem a maturidade que ele tinha aos 30 anos, quando ele age com os seus irmãos da forma que ele agiu. Percebe o avanço que ele teve em maturidade quando ele foi para o Egito. Só que, olhando para a história de José, você fala: nossa, mas quanta coisa ruim aconteceu com esse menino. Ser vendido pelos seus irmãos, um homem que não era escravo, agora passou a ser escravo, trabalhava como escravo, não perdeu os seus direitos. Depois ele vai para a prisão injustamente. Só que eu quero te dizer uma coisa: as nossas provações, as nossas lutas, os nossos desafios, todas as nossas batalhas que enfrentamos nos nossos dias, todas as batalhas que você já enfrentou e as que você está enfrentando hoje, são ferramentas de Deus para que você possa amadurecer. E às vezes, quando estamos dentro de um cenário de dificuldade, de desordem, um cenário de provação, um cenário desafiador, nós às vezes olhamos e falamos: nossa, essa luta vai acabar comigo. Você já passou por momentos na sua vida que você olhou para a situação ao seu redor e falou: eu vou sucumbir, eu vou morrer aqui. E é gostoso quando você olha para trás e você fala: eu não morri, eu estou de pé e estou melhor do que estava antes. Só que essa impressão você só consegue ter depois que você passa. Esse é o maior desafio das nossas batalhas, lutas e provações, porque nós só conseguimos olhar o valor que aquela luta tinha quando ela passa. Mas quando nós estamos vivendo, nós não enxergamos valor algum. Nós só conseguimos ver dor e ver impossibilidades. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu não costumo ter criatividade para isso, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria: o poço, a escravidão e a prisão. O poço, a escravidão e a prisão. Foram os 3 grandes desafios, e que dentro deles existiam outros pequenos desafios que José teve que enfrentar. E o primeiro foi o poço, né? O primeiro desafio que ele enfrentou foi o poço. Ele foi lançado no poço pelos seus irmãos. Para a gente ganhar tempo, eu não vou falar tanto dessa história, que certamente você já ouviu falar muito de José. Mas havia o contexto, como eu te falei, ele era de alguma forma mimado pelo seu pai. Havia uma preferência clara de Israel com relação a José. E ele ali, os seus irmãos o invejaram, os seus irmãos de alguma maneira o odiaram, tanto pelos seus sonhos, que ele é tão conhecido pelos sonhos que ele teve, né? Ele ali sonhou que os seus irmãos se curvariam. Depois ele sonhou que o seu pai, os seus irmãos, a sua mãe, toda a sua família se curvaria diante dele. Foram sonhos que Deus deu a ele, porque se cumprem no futuro. Deus deu esses sonhos a ele, e ele compartilhou ainda na sua imaturidade, na sua inocência. Ele compartilha com a sua família, e os seus irmãos ficam ali incomodados. Só que não era só isso. Não era uma simples inveja, não era uma simples inveja por causa do sonho, pela forma que o pai tratava. Não era uma simples coisa assim. Existia uma arquitetura divina para que José fosse expulso da terra. Eu quero dizer para você uma coisa: existe uma arquitetura divina até para as coisas ruins que acontecem conosco. E é ruim para nós, mas para Deus é boa. Lembra que eu falei no começo? A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não é que a situação que está ocorrendo com você, para você é desconfortável, que seja ruim. Ela não é ruim, é bom. As lutas e batalhas que nós travamos, elas não são ruins, elas são boas, porque é a vontade do Senhor. Lembra? A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É desagradável, mas não é ruim. Pode até ser desagradável, desconfortável e desafiador, mas não é ruim, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E esse menino, ele é lançado no poço, e ele se depara em um lugar escuro, onde ele não consegue ver nada ao seu redor, e de alguma maneira ele não consegue enxergar uma saída, né? Então ele lida com o primeiro desafio, que é o desafio do poço. E
E o poço ele mostra para nós um momento e um tempo de visão limitada, um momento de impotência. Ele é lançado naquele lugar e ele não conseguia ver nada ao seu redor. E depois, passado algum tempo, algumas horas, ele é vendido como escravo. Ele perde os seus direitos e vai para uma terra estranha, servir a um povo estranho que ele não conhecia. Ele é tirado do meio da sua família. Seus irmãos o vendem como escravo. Ele perde os seus direitos e passa a ter um dono e um senhor. E depois ele é levado para a prisão, é enviado para a prisão, ele é preso por uma falsa acusação. E a prisão representa também, né, essa injustiça. E ele perder os seus direitos e as suas perspectivas e perder os seus privilégios. Lembra que eu falei que ele foi muito privilegiado? Toda a condução da sua vida foram instrumentos de Deus para o aperfeiçoamento de José, assim como Deus está fazendo com você. Dá um sorriso para essa pessoa que está do lado e diga para ela: assim como Deus está fazendo com você, Ele fez com José. Ele está aperfeiçoando você. Pode estar doendo, pode ter doído, pode doer lá na frente, porque eu lamento te dizer, mas você vai ser trabalhado e aperfeiçoado até o dia de Cristo. A Bíblia diz isso. Ela fala que até o dia de Cristo nós seremos aperfeiçoados, de dia em dia, de glória em glória. E nós olhamos para a vida de José e vemos essa tamanha dor, injustiça e situação que ele viveu difícil. E como eu disse, foram 13 anos. 13 anos desde o momento que ele foi vendido até que ele se tornou governador do Egito. Aos 17 ele foi vendido, como eu disse, levado ao Egito como escravo. E aí ele passa pela casa de Potifar, depois é trancado numa prisão. Durante esse período ele serviu a casa de Potifar, foi acusado injustamente e passou um tempo considerável na prisão, onde interpretou sonhos do copeiro e do padeiro. E aí sim, aos 30 anos, ele assume o governo do Egito, só abaixo de Faraó. Foram 13 anos sem construir nada para si. Já parou para pensar nisso? Foram 13 anos da vida de José, um menino que tinha tantos sonhos, que obviamente tinha muitas expectativas com base nos sonhos que ele teve. E a vida dele começa de uma hora para outra ir para uma direção totalmente oposta daquilo que talvez ele imaginava. Foram 13 anos não construindo nada para ele. Ele foi vendido e por anos ele cuidou de posses, de coisas dos outros. Ele administrou a casa de Potifar. A palavra de Deus diz que ele prosperou muito. Então eu creio que ele olhava para a riqueza de Potifar: como esse homem está ficando rico, como eu estou ajudando esse homem a ficar rico, como eu estou ajudando esse homem, as coisas dele irem bem. Mas e a minha vida? E as minhas coisas? E os sonhos que Deus me deu? E aquilo que Deus falou que faria? Quando que isso vai acontecer? Ele teve que lidar com a espera, teve que lidar com a servidão, teve que lidar com o orgulho humano. Ele desenvolveu humildade. Inúmeras coisas nós poderíamos colocar aqui que José desenvolveu ao longo desses 13 anos. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero, de alguma forma, ser objetivo com você. A gente olhar para as situações e os desafios que ele enfrentou. Entender que esses desafios e essas dificuldades, as provações, elas estão nos aperfeiçoando. Nós precisamos, de alguma forma, parar de olhar para as situações da vida com uma visão hedonista. Uma visão onde nós queremos o prazer momentâneo, nós queremos o prazer em tudo. Eu preciso ter alegria e ser feliz em todos os momentos. Só que nós olhamos para a vida não só de José, nós olhamos para a vida de tantos homens e vemos que não é assim. O Evangelho não nos promete uma vida de prazer contínuo e de alegria contínua. Nos promete deleite na presença do Senhor. Na presença do Senhor há delícias, há deleite para nós constantemente. Mas com relação aos assuntos da vida, nós temos uma promessa: que nós no mundo teremos aflições. E essas aflições são as ferramentas que Deus está usando para te lapidar.
Faz sentido? Essas ferramentas são essas lutas, essas aflições, as afrontas que você enfrentou, as acusações que você enfrentou ao longo da sua vida, as situações que você enfrentou, talvez que você nem tenha provocado, e você falou, é uma completa injustiça. São ferramentas do Senhor para trabalhar a sua vida, para que você, num futuro bem próximo, possa assumir aquilo que Ele tem para você, que Ele possa olhar para você e falar assim: você está pronto, eu vou colocar na tua mão, porque você pode administrar aquilo que eu planejei para você. Os desafios e as aflições são as ferramentas que Deus está usando para lapidar, para lascar você. Você está sendo lascado. Já ouviu aquela expressão, que pessoa lascada, né? Você está sendo lascado. Deus está arrancando pedaços de você, mas o que Ele está arrancando de você é aquilo que não serve para a próxima estação da sua vida. O que Ele está lascando você, o que Ele está removendo de você, o que Ele está tirando de você, não serve para a próxima estação que Ele tem para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Lembra que eu disse no início? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Pode estar desagradável para você, mas não significa que é ruim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode estar sendo desconfortável. Eu posso falar, eu não está confortável para mim, eu não queria estar aqui, mas isso não é ruim, isso é bom. Eu quero te fazer um convite: mude a sua forma de falar com relação aos problemas. Não é um entusiasta, eu não estou sendo entusiasta, estou sendo bíblico com você. A Bíblia, ela diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se eu estou dizendo para aquilo que está acontecendo que Deus permitiu, que aquilo é ruim, eu estou dizendo que a palavra mentiu. Porque se Ele disse que é bom, porque eu estou dizendo que é ruim? Preciso olhar com entusiasmo para as lutas. É difícil? Pode ser. Mas sabe o que vai fazer você viver dessa forma? A fé que você tem no que Deus está fazendo com você. No momento das lutas e adversidades, você olhar para si e falar: Deus está fazendo algo com isso. Eu posso não estar entendendo o motivo, eu posso não estar entendendo o porquê, eu posso não estar compreendendo o propósito disso que está acontecendo, mas Deus está usando isso como ferramenta para me lapidar. Ele está usando isso como ferramenta para me fazer crescer. Ele está me fazendo estar no formato que Ele precisa para que eu possa adentrar um novo nível que Ele tem para mim. Ele está lascando você. Olha para essa pessoa que está do lado e diga para ela: Deus está lascando você. Você vai ficar melhor depois disso. Amém? É um consolo. Você vai ficar melhor, você vai ficar mais bonito, mais sábio, né? Você vai ficar mais maduro. Isso é bom. A vontade de Deus, ela é boa. Glória a Jesus. E aos 30 anos, José então interpreta os sonhos de Faraó e ele é colocado como governador. Quantos momentos e quantas crises ele não teve que viver para poder chegar naquele momento e poder chegar com fé, com o coração cheio de fé, confiando no que Deus ia fazer. E eu acho lindo quando José, ele tem os sonhos. Ele era apenas um menino inocente, imaturo, na forma de falar, na forma de expor os seus sonhos. Eu acho lindo quando eu olho para José e vejo Faraó enaltecendo José antes de contar o sonho. Fiquei sabendo que você tem habilidade para isso, de interpretar os sonhos. Ele fala: esse poder não é meu, quem interpreta é o Senhor. E você vê um menino que lá atrás, imaturo, agora alguém humilde, com uma humildade que ele poderia diante de Faraó talvez dizer que, né, eu realmente interpretei sonhos, fiz isso, fiz aquilo, sou alguém de promessa. Não, ele só falou: é Deus que faz, não sou eu. Já mostrava a maturidade dele, né? E aí ele
interpreta o sonho de Faraó, então ele é colocado sobre administrador de todo o Egito. E aí tem os anos de fome, aliás, tem os anos de abundância, tem os anos de fome, onde ele administra todo o Egito, e ele tem um encontro com a sua família. Sabe, os irmãos deles que odiaram ele, que venderam ele como escravo, que fizeram ele passar 13 anos de dor e de dificuldade. Ele teve um encontro com esses homens. Agora, homens, e numa situação totalmente desfavorável, ele por cima e eles por baixo. O cenário perfeito para pisar, não é? Está embaixo, está fácil. Eu estou aqui em cima. Eu posso descontar tudo que eles me fizeram. Olha a dor que eles me causaram. Eu fui injustiçado, não tinha direito nenhum. Eles viveram na casa do meu pai. Eu fui privado de viver com meu pai durante anos. Nem sei se meu pai está vivo. Você vê que um dos maiores anseios dele, quando ele encontra os irmãos, e o pai de vocês ainda é vivo, mostra a tamanha falta que ele sentiu de seu pai durante todos esses anos. Só que esse homem dá uma lição gigantesca e mostra o quanto aquele tempo foi um tempo precioso para que Deus pudesse trabalhar nele. Ele olha para a vida dos irmãos e consegue ter compaixão. O homem que passou por tamanhas dificuldades, ele não ficou embrutecido, não virou um homem de pedra, né? Com as lutas da vida, as dificuldades, as injustiças, sabe, aquela pessoa dura, que parece que pelo tanto problema que ela viveu, ela ficou insensível. Com José não foi assim. Porque sabe que eu pensava sobre isso, e quando nós olhamos para a vida de alguns outros homens, eu queria parar na vida de Daniel. Porque Daniel, quando ele é lançado na fornalha, com aqueles dois amigos, dois amigos, eram 3 homens. E a Bíblia registrou aquele 4º homem, eu creio que de propósito. Deus sempre tem os seus propósitos. Mas eu gostaria de que você olhasse para a fornalha hoje como uma situação, pelo um prisma diferente. Isso ficou registrado para que você saiba que mesmo dentro das fornalhas, dos poços, da escravidão e das prisões, o Senhor Jesus nunca te abandonou. O 4º homem sempre está lá. O 4º homem sempre está lá. Pode ser que não seja 4, pode ser que sejam só 2, você e Jesus. Mas Ele vai estar lá. Ele jamais vai se apartar de você, porque Ele não mente. Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele jamais te abandona. Então, apesar das dificuldades e aflições, apesar das situações serem desafiadoras e serem difíceis para você lidar com aquelas situações que só você sabe, mas Jesus está lá com você. Quando Ele está com você, o resultado, depois que você passar das provações, das dificuldades, das lutas, você não vai sair empedrado, você não vai sair duro, você vai sair melhor do que você entrou. Porque lembra que eu disse, você está sendo lascado, mas só está sendo tirado de você aquilo que não presta. A gente só fica embrutecido quando a gente passa pelas lutas sem Jesus. Pegou isso? O resultado só é pior quando a gente passa sem Jesus. Porque em todas as batalhas que Israel entrou, estou parafraseando aqui, em todas as batalhas que Israel entrou com Deus, eles saíram com riquezas, despojos e vencedores. E todas as batalhas que eles entraram sem a direção de Deus, eles saíram, além de machucados, né? Além de terem sofrido uma derrota humilhante, saíram com prejuízo. Quando nós travamos lutas e batalhas com Deus, passamos pelas aflições com Deus, nós saímos melhores, aperfeiçoados e preparados para o novo que Deus está enviando.
A batalha ela só está anunciando algo novo que está chegando. Sempre foi assim. As batalhas e as lutas elas só estão preparando você para um novo nível. As batalhas e as lutas só estão preparando você para uma nova estação. Elas estão preparando você para algo novo que Deus vai te entregar, para algo novo que Deus vai fazer. Pode ser que sejam lutas que você mesmo desenvolveu. Isso é possível. Isso é possível. Só que quando vivemos ali a vontade do Senhor, quando vivemos os propósitos do Senhor, as lutas que o Senhor permite, assim como Ele permitiu com José, são para nos lascar e para nos fazer chegar na estatura que Ele quer de nós. Imagina que terrível administrador José seria, imaturo como ele era. Imagina como é terrível a mim e a você, no futuro que Deus tem para nós, como estamos hoje. Quantas falhas eu e você poderíamos enumerar? Você tem dificuldade na entrevista de emprego enumerar as suas fraquezas? Eu às vezes sim, mas existem coisas que estão latentes para mim. E coisas às vezes que eu falo, Deus, o Senhor precisa trabalhar isso em mim, isso não serve para o meu futuro. Eu tenho que melhorar nisso ou naquilo, porque a verdade é que o nosso futuro, ele não está nos esperando da forma que estamos hoje. Precisamos ser aperfeiçoados, precisamos ser transformados, precisamos ser mudados de glória em glória, de dia em dia, pelo poder da regeneração que o Senhor está operando em nós, desde o novo nascimento. Desde quando você nasceu de novo, Deus está te aperfeiçoando. Antes do seu novo nascimento, a luta não tinha sentido, mas uma vez que Jesus encontrou você no seu caminho, porque você não encontrou Ele, foi Ele que te encontrou. Foi Ele que criou aquela ocasião, falou, agora é o momento, eu vou criar essa ocasião e você vai me achar. Aí Ele apareceu e você o encontrou. O amor dele te constrangeu, você falou, Jesus, eu quero que o Senhor habite dentro de mim. E a partir dali, as lutas não são lutas comuns. As lutas agora são momentos que Deus está aperfeiçoando você para o futuro que Ele tem para a sua vida. E eu acho incrível que José chega naquele momento diante do governador, aliás, diante de Faraó. Ele é colocado como governador do Egito. E me parece, aqui conjecturando com você, eu olho para José e vejo ainda um homem sonhador, mas agora um homem, não é mais um menino. Havia muitos sonhos. Você vê a forma que ele fala, né? Ele fala isso, aquilo, e o Faraó coloca ele como administrador. Ele fala, vejo sabedoria em você. E onde ele colocava a mão, você percebe um homem entusiasmado, porque a palavra de Deus diz que ele colocava a mão e prosperava. Você já viu alguém desanimado prosperar alguma coisa? Talvez você imagine, né? De onde você tirou que ele era entusiasmado? Você já viu alguém desanimado fazer alguma coisa dar certo? Aquele homem, depois daqueles tantos anos, passando por tantas dificuldades, ele ainda estava cheio de entusiasmo e fé por aquilo que Deus estava fazendo. A verdade é que se a luta nos fizer cair, se a luta nos fizer esmorecer, se ela nos fizer ficar apáticos, desanimado, ela serviu de uma maneira negativa. Mas ela tem que aperfeiçoar você. E quando você sair dessa luta, sair entusiasmado. Eu estou entusiasmado por aquilo que Deus está preparando para mim. Eu estou entusiasmado por aquilo que tem no meu futuro. Eu estou entusiasmado porque Deus tem preparado para mim em 2026. Eu estou entusiasmado com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E quando o Faraó coloca essa administração de toda a terra na mão de José, você vê, ele assume esse desafio, ele começa a trabalhar com entusiasmo, administra, vende, compra, e você vê um homem cheio de vida, cheio de sonhos, cheio de expectativa, cheio de fé. Porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem otimista, é uma mensagem de fé. Por que eu digo, uma mensagem otimista você vai ouvir da boca de um coach.
Você precisa olhar com otimismo. Você precisa ir no espelho e fazer um exercício diário. Mas a mensagem do Evangelho é: você precisa crer no que ela está dizendo, e certamente vai se cumprir na sua vida, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela por si só, ela é viva, e quando nós ouvimos, precisamos crer em nosso interior. E quando nós cremos, nós já começamos a mover a dimensão ao nosso redor, e algo começa a acontecer. Pode ser que não aconteça no seu tempo, mas já está acontecendo, porque você creu na palavra do Senhor, e Deus está se movendo. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir Deus se movendo? Feche seus olhos por um instante. Você precisa pensar nisso. Você está ouvindo Deus se movendo? Eu não estou falando por ouvidos naturais. Você está ouvindo os passos do Senhor? O Senhor está se movendo. O Senhor está se movendo. As lutas não podem parar você. As dificuldades e adversidades não vão parar você. Porque dentro de você existe um rio, existe uma fonte de águas vivas que fluem para a vida eterna. Ele colocou uma fonte dentro de você, e essa fonte é imparável. Você não vai parar, você não vai retroceder, essa luta não vai acabar com você, ela só está te aperfeiçoando. Ela só está te desenvolvendo. Da simplicidade e ingenuidade surgiu um homem cheio de sabedoria e discernimento. Um homem cheio de sabedoria e discernimento. Nós vemos José aos 30 anos, depois de 13 anos sendo esticado. Foram 13 anos sendo esticado. Às vezes a gente é esticado um mês, já estamos chorando, não é verdade? Cheio de reclamações. Ele foi esticado durante 13 anos. 13 anos passando por dificuldades, e no olhar humano, não havia perspectivas. José, quando menino, ele tinha um comportamento rancoroso. Quando ele retalhava os seus irmãos para o seu pai: olha, os meus irmãos estão fazendo isso ou aquilo lá no campo, né? Ele ia para o seu pai e falava do que seus irmãos estavam fazendo. E no momento que ele poderia exercer maior rigor e vingança, ele escolheu perdoar. O menino arrogante deu lugar a um homem humilde e consciente do poder de Deus. Ele sabia quem Deus era, sabia que o poder não era dele, sabia que o poder era de Deus. Ao longo do tempo dele trabalhando e vendo as habilidades que Deus deu para ele, ele não se orgulhou disso. Ele disse: esse poder é Deus que me deu. É Ele que me fez administrador. Ele administra a casa de Potifar. Ele vai para a prisão, gente. Ele administra a prisão. Você já parou para pensar nisso? O prisioneiro que chega na prisão, daqui a pouco está tomando conta da prisão. O homem tinha uma graça e um poder de Deus específico e singular para a administração, porque ele se deixou ser trabalhado pelo Senhor. Vou fazer um paralelo aqui. Já pensou você, daqui a 10 anos, vivendo tudo pela força do braço? Talvez você seja um pouquinho mais sábio, mas sua sabedoria será humana e nada surpreendente. Só que se você escolher viver os próximos 10 anos confiando na poderosa mão do Senhor, aquilo que você vai poder fazer vai ser surpreendente, mas você vai saber dar agora para o Senhor. Creia nisso.
Porque você imaturo é muito perigoso para o teu propósito. A nossa imaturidade é muito perigoso para aquilo que Deus quer fazer. E Deus é responsável com as suas coisas. Deus é muito responsável por aquilo que Ele está fazendo na terra. Você imaturo não serve, mas você esticado servirá certamente. Porque Deus está fazendo algo lindo em você. Só que você não pode desanimar. Você não pode parar. Você tem que continuar olhando, elevando os seus olhos para os montes e dizendo: Senhor, meu socorro vem de Ti. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor faz é bom. Isso pode estar sendo desagradável. Muda a sua forma de falar. Pode estar sendo desagradável para mim, mas não é ruim. Isso é bom. Porque o Senhor só faz coisas boas. E Deus não nos colocará em novos lugares que Ele tem para nós, sem antes nos lapidar, sem antes de alguma maneira, nos aperfeiçoar, para que atinjamos, possamos estar à altura daquilo que Ele quer nos confiar. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você sabe as batalhas e lutas que você tem travado. Não é o tipo de administração que eu faria apelos e oraria para que você recebesse o poder do Espírito Santo, o fogo de Deus. Mas é um momento que você, certamente, existe uma graça de Deus caindo sobre os seus ombros agora. Na verdade, essa graça ela já está desde o louvor. Mas existe uma graça singular do Senhor de fortalecimento, de perseverança. Existem convicções do céu sendo derramadas sobre o seu entendimento agora. Você está recebendo agora convicções que não são humanas, mas espirituais. Convicções, talvez de coisas que você até duvidava, do seu próprio chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida. Só quero dizer para você que Deus tem algo poderoso para realizar em você e através de você. E para isso, Ele precisa levar você por um caminho desagradável em alguns momentos, para que você possa atingir e chegar à estatura do varão perfeito. O modelo é Cristo, a régua está lá em cima, é verdade. A régua está em cima, Ele é o modelo. Mas Ele está querendo nos aperfeiçoar. E eu não quero fugir do treinamento, eu não quero fugir desse desenvolvimento do Senhor. A minha oração, Senhor, nessa manhã, é que o que o Senhor tiver que fazer conosco, faça. Nós não queremos ter o mesmo tamanho. Nós não queremos ter o mesmo tamanho. Nós não temos nenhum tipo de nanismo espiritual. Nós não somos imaturos. Estamos sendo esticados, sim, mas para atingir a maturidade que o Senhor tem para nós. Nos ensine a ter gratidão, Senhor, mesmo no momento das aflições. Nos ensine a se suportar com alegria. Tua palavra diz, no Evangelho de Tiago, ela fala que as provações, elas produzem em nós perseverança. Se você desejar vir até o altar e orar, fica à vontade. Processo de adoção. As provações e aflições estão produzindo em nós perseverança. Mais caro de dor. E a papelada
tingida de vermelho. E agora eu sou Cumpra os teus propósitos, Jesus. Cumpra os teus propósitos, Jesus. E agora eu sou Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós estamos receptivos aos teus planos, aos teus propósitos, ó Deus. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade, Senhor. Eu sou seu. Se coloque de pé, se coloque de pé. Levo o seu Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Deixa Ele encher você de graça. Deixa Ele encher você de graça, de poder, de convicção. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que o Senhor está falando. Creia naquilo que Ele disse a teu respeito. Não importa as aflições e dificuldades. Não importa. Só importa o que Deus planejou, porque nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Senhor, no nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que fortaleça cada um dos meus irmãos essa manhã. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, ela que nos dá vigor, assim como o pastor Felipe disse. No momento das aflições foi ela que nos fortaleceu. Nos momentos dos embates, das dificuldades, de momentos que não sabíamos para onde ir, foi a Tua palavra que nos fortaleceu. Foi o Senhor que foi conosco. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor revista cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã com força, com vigor. Cada um saia dessa manhã deste lugar, ó Pai, revigorados pelo Teu poder, pela Tua palavra, porque aquilo que falamos nessa manhã foi somente a Tua palavra e nada mais. E a Tua palavra produz em nós a força que precisamos. Ela nos leva para perto de Ti. Ela nos estimula, nos incentiva e nos empurra para viver, Senhor, os Teus propósitos. E nós não queremos ter o mesmo tamanho. Nós queremos crescer e amadurecer. Nós queremos ser amadurecidos pelo Senhor. E talvez passamos por caminhos que sejam para nós desagradáveis, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos surtar, não podemos ficar desesperançados, mas que a nossa fé seja preservada, que a nossa alma, Senhor, seja preservada. Eu não sei, talvez situações que um ou outro irmão que esteja passando aqui nessa manhã, mas o Senhor sabe. Eu repreendo toda a incredulidade, Senhor. Toda a incredulidade, todo medo, toda a insegurança caia por terra em nome de Jesus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Acalma os ânimos, a alma, em nome de Jesus. Que a alma seja apaziguada agora. Toda a turbulência, todo o agito emocional, todo tipo de ansiedade causada por situações externas, todo prejuízo emocional que tenha sido causado agora, nós repreendemos no nome de Jesus. E assim como o Senhor ordenou ao vento e o mar, nós ordenamos a alma, se aquiete agora, no nome de Jesus. Se acalme, no nome de Jesus. Que essa alma, Senhor, seja cheia de fé, cheia de convicção do Teu propósito e dos Teus planos. Nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, meu amigo, meu Deus. Queridos, essa semana, só para testemunhar, fiz muitos questionamentos ao Senhor e eles foram respondidos na mensagem de hoje. Glórias a Deus por isso. E o homem estava 3 anos sem pregar. Ele falou: pastor, estou 3 anos sem pregar. Imagina quando estiver pregando o tempo inteiro.
Aline Rato. Obrigado, viu, meu amigo? Deus te use, continue te usando. Bênção de Deus. Eu fecho o olhinho quando eu estou pregando aqui. Eu tenho medo às vezes de ficar olhando para a galera, que quem está às vezes fazendo dízimo e oferta fica olhando assim, ó, para ver se eu estou validando ou não. Eu fecho o olho e sou só ministrado. Glória a Deus por isso. Estenda suas mãos. Gente, por favor, antes disso, quinta-feira você tem um compromisso comigo e com Deus. Qual é o seu compromisso? REC. Gente, foi tão precioso, mas esse retorno foi tão precioso, cara, que estudo nós tivemos, sabe, irmão? Bênção, sério mesmo, muito bênção. Então quem não veio perdeu, tá bom? Se esforce para vir, mesmo que você esteja trabalhando, não vê, mas se esforce para vir. Glória a Deus. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que responde às orações. Pai, obrigado porque o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor liberou uma palavra para a tua igreja hoje. Ó Pai, palavra, Senhor Jesus, que, ó Pai, nos ensina a ser perseverantes. Palavra, Senhor Jesus, que restaura sobre os nossos corações as tuas promessas, as tuas palavras, as tuas verdades. Ó Pai, que os nossos questionamentos, ó Pai, que fizemos essa semana e que aqueles que estão por vir sejam respondidos em Ti, Senhor. Abençoa a vida do Douglas, ó Pai, a tua família, a tua casa, o teu ministério. Continua compartilhando as verdades do céu sobre ele, sobre a tua igreja. Deposita a tua unção, deposita o teu Santo Espírito sobre cada um deles, ó Pai. Que a tua verdade esteja alcançando a tua igreja, que a tua verdade esteja direcionando a tua igreja. Que os desanimados sejam levantados, que os abatidos sejam reerguidos, ó Pai, que os apáticos sejam avivados, ó Pai, que os doentes sejam curados, ó Pai, que aqueles que estão vivendo em plenitude com o Senhor sejam ainda mais alegrados pelo teu Espírito, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos conduza a toda a plenitude de verdade. Assim nós oramos, ó Pai, te damos graças por esse domingo de manhã. Esteja conosco agora, ó Pai, na ministração do teu, ó Deus, da tua palavra no casamento, ó Pai, feche os céus para que não haja chuva, Senhor, e esteja conosco lá. Assim eu oro e eu abençoo todos aqueles que aqui estão, ó Deus, aqui nos acompanhando, Senhor Jesus, pelo, ó Deus, live no YouTube. Com o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a tua casa, com a tua família, com tudo aquilo que é seu, em nome de Jesus, hoje e sempre. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, que Ele abençoe a sua saída e a tua entrada, aonde quer que você pisar, aonde as suas mãos tocarem e os seus olhos visualizarem. Que o Senhor teu Deus te abençoe com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.